Olá pessoal, estamos aqui de volta. Dessa vez não é um vídeo de apresentação, é um vídeo de uma mini aula preparada exclusivamente para vocês. Se você está aqui nesse vídeo, com certeza é porque você já leu a cartilha sobre os níveis de leitura, não é isso? Então, hoje a gente vai ver um pouco mais sobre esses níveis de leitura. Se você não leu o texto O Galo que Logrou a Raposa, de Monteiro Lobato, volta lá e dá uma lida. Ou se não, dá uma pausa aí no YouTube e tenta ler esse texto aí que eu coloquei para vocês. Pausou? Se não pausou, pause agora. E se pausou, vamos continuar. Então, pessoal, toda leitura, ela exige um nível de leitura. Quais são esses níveis de leitura? O nível superficial, o nível intermediário e o nível mais profundo. Mas vamos com calma. O nível superficial, pessoal, é aquele nível onde a leitura ela está explícita demais, onde a leitura ela é de fácil compreensão. Ou seja, eu basicamente discuto, eu apenas falo o que eu entendi, certo? Ou seja, não é uma reflexão da leitura muito complexa. No nível superficial dessa história, tem essa raposa que tenta convencer o galo de que não existe nenhuma guerra entre os animais. E aí, então, ela declara paz. Mas, na verdade, esse galo ele é muito esperto, porque ele sabe que a raposa é inimiga. E então ele sobe numa árvore, fica longe das garras dessa raposa e finge que acredita nela. Então ele se demonstra muito feliz, convida ela para subir para esperar os 3 cachorros para iniciar a confraternização. Sabendo ele que a raposa tem medo, né, dos cachorros, mas a raposa também é muito esperta, ela não volta atrás do que tinha dito, mas ela fala que estava com muita pressa e precisaria ir, esquivando-se da armadilha aí também que o galo fez. Essa seria o tipo de interpretação superficial, ou seja, o nível de leitura superficial. Já no nível intermediário, o leitor ele já vai com uma malícia, ele tenta entender ali o que acontece de fato na história. E nesse caso, entre esses personagens que aparecem nessa fábula, um demonstra saber sobre a guerra entre os animais, no caso o galo, e o outro finge que não sabe dessa guerra, a raposa. Afinal, a raposa ela é um predador natural do galo, ou seja, os dois ali eles sabiam daquele conflito, mas eles deixaram subentendido. E aí, aparentemente, os dois personagens eles entram em um acordo, mas na verdade todo mundo sabe que eles dois estão em desacordo. Então, o nível intermediário ele tem essa malícia, pessoal, de tentar descobrir o enredo dessa história. Já no nível profundo, o leitor ele não só tem a malícia, como ele tem a sagacidade de saber o que de fato está acontecendo. Por isso que a gente chama ele de uma estrutura profunda. Essa estrutura profunda oferece tanto para o leitor como para o escritor detalhes, não só a parte física da história, as palavras, mas a questão sentimental, a questão mental, psíquica dessa leitura, o que envolve os sentimentos. E nesse caso do nível profundo dessa história aí da raposa e do galo, vai afirmar-se a guerra. Vão negar a guerra e afirmar a paz na guerra. Isso tudo no mundo do faz de contas, mas a gente pode trazer isso para a vida real também. A esperteza do galo ela vai se destacar por ter deixado a raposa pensar que ele acreditava nela, quando na realidade ele estava fingindo acreditar. E assim ele conseguiu salvar a sua vida e a raposa, por medo, né, inocente, não sabia que o galo estava inventando tudo aquilo. Com essas informações, com tudo isso que o texto nos dá,
nos dá, a gente pode concluir que cada leitor ele percorre um caminho de leitura, ou seja, ele vai passar pelo nível superficial assim que ele entende, ele passa pelo nível intermediário quando ele tenta narrar aquela história e quando ele passa a refletir, nós estamos no nível mais profundo, a estrutura profunda, certo? Agora que você já consegue entender mais ou menos aí, com a leitura da cartilha e com esse pequeno vídeo, vamos entender um pouco sobre a história da leitura, que não tem como eu explicar isso em uma cartilha, até tem, mas ficaria longa e assim fica bem mais legal para vocês. Um resuminho bem rapidozinho. É como se fosse uma simplificação da leitura ao longo dos homens. Antigamente, pessoal, lá na Idade Média, as leituras elas eram organizadas por uma única pessoa, um lector, não leitor, lector, uma pessoa muito importante, né? Geralmente era aquela pessoa que saíam para estudar, aquele homem, na verdade, mulheres não era de costume as mulheres fazerem isso. Então esse leitor, ele fazia a leitura para um grupo de pessoas, ou seja, ele lia para os demais, porque normalmente o dono do livro tinha posse, ou seja, um homem muito bem estudado, afinal, os livros eram muito escassos e ele lia para as pessoas reunidas em grupos. Porque os livros eles eram raros e era muito difícil a leitura naquela época, quase indecifrável, era um código da Vinci da vida. Então, era assim que se acontecia a leitura, ou seja, um homem isoladamente ele lia e repassava para os demais. Sempre a leitura teve esse hábito aí da socialização. Porém, embora a essa leitura, ela normalmente acontece só, você lê só, é muito difícil você conseguir ler ao mesmo tempo e ao mesmo ritmo que outra pessoa. E então, essa prática ela não favorecia a todos, ela se restringia-se ao clero e à nobreza, ou seja, os plebeus eles não conseguiam ter esse acesso à leitura. E aí a leitura tornou-se popular somente com a chegada da burguesia, no momento em que parte da maior população foi alfabetizada e assim pode ter acesso aos livros. E aí a contribuição, né, da burguesia, ou seja, aqueles que tinham dinheiro, mas não tinham um nome na nobreza. E aí ela contribui dessa forma. Porém, é, porém esse costume de ler livros, ele trouxe muitos pesadelos para a burguesia, porque ainda assim, com o dinheiro, eles não tinham o status merecidos, e aí vieram essas pedras no caminho e colaborando para que a leitura se tornasse individual, porque o costume de ler livros em grupos se alternou, né, no tempo, no espaço e com a leitura individual. E então, a partir do século XIX, as famílias de elite econômica e intelectual do Brasil passou a abrir espaços em suas casas para leitura e a guardar livros até os móveis se ajustarem a esses novos hábitos. Aí, pessoal, pouco a pouco, o hábito coletivo passou a ser individual. Quando eles liam um para os outros, era muito legal. Só que até hoje é importante que a gente destaque que, ao mesmo tempo que a leitura é individual, ela sustenta essa característica socializante. Por exemplo, quando eu conheço alguém que lê o mesmo livro que eu, às vezes eu percebo, né, que as pessoas leram uma história e virou filme. Então, esse hábito de sempre estar ligando as pessoas permanece, graças a Deus. E essa é a contribuição que a leitura e os livros traz para nós. Então, continue acompanhando nossas aulas, continue respondendo aos fóruns, mandando mensagem nos meus e-mails. Iremos marcar encontros online e, por enquanto, é isso. Qualquer dúvida, pode comentar aqui no YouTube também, que eu vou estar de olho. É até legal que a gente mantenha essa plataforma comentando aqui sobre o que vocês acharam do vídeo, de sugestão. Nesse vídeo eu não apareci, mas nos próximos vou aparecer com o quadro. Vai depender aí de como vocês vão reagir a esses vídeos. Comentem, dê sugestão, sigam no Instagram, não respondo no WhatsApp,
Mas Instagram e e-mail eu respondo a todo momento, certo? Então, até mais.